O ser humano é mau, né? Eu não acho que o ser humano é mau. Eu acho que existem alguns que são piores que outros. As condições materiais de vida e a sua escassez constante, de fato, pode gerar violência entre as pessoas. O mundo laico que a gente conhece é fruto das guerras religiosas. Daí que veio religião não se discute, né? Exatamente. Só que se discute, né? Se discute, tem medo quando se mistura religião com política, quando, na verdade, a religião sempre teve metida com o Estado. O que existe hoje é uma coisa que eu chamo de censura líquida. Ela vem de qualquer lado. Não é o Estado. Afora o risco que você tem de judicializar a opinião, no Brasil hoje existe crime de opinião. Você pode ser preso mais rápido por uma piada do que se for traficante. O filósofo, ele vive de quê, exatamente? Isso era uma coisa que eu escutava de muita gente, né? Eu escutei de uma pessoa próxima, falando com a minha mulher, que ela não acreditava como a minha mulher tinha casado com um filósofo. Na época eu era o estudante de filosofia que estava deixando a medicina, pior ainda. Nossa, todo mundo se identifica com um bicho, né? Que bicho você seria se não fosse gente? Cara, eu nunca pensei nisso. Botei o Pondé pra pensar, olha aí. Olá, humano. Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Studio, que sempre que eu peço pra você aqui no início, mas por favor, faz agora, você vai esquecer. Eu esqueceria. Dê o seu like, se inscreva, se torne membro, compartilhe e deixa aqui seu comentário, porque sua opinião é muito importante pra gente. E hoje aqui no Nisológico, a fera do dia, ninguém menos que Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Pondé, é uma honra ter você aqui, viu? Muito obrigado. Inacreditável ter você aqui na minha frente. Tô muito feliz. Aqui do lado é fácil. Que bom ter você aqui. Pondé, você é filósofo, escritor, psicanalista? Não, eu professor... fiz a formação em psicanálise. Teve formação em psicanálise. Nunca você não atende? Nunca atendi. Atendi na faculdade de medicina quando eu estava na psiquiatria. Sei. Mas isso... Não, nunca atendi. Entendi. Mas tem formação? Sim, 12 anos. Olha só. Eu sou fascinado por psicanálise. Eu acho incrível. Eu fiz formação em Freud e Lacan, especificamente. Eu fiz terapia há muito tempo. Era Freud, depois o meu terapeuta começou a lacanear. Né? Esse verbo é bom, hein? Lacanear. Eu acabei de inventar. Não, é porque o mundo lacaniano tem essas piadas, né? Ah, é? Lacanagem, lacanino. Lacanagem no sentido de que para estudar Lacan, você tem que aprender uma outra língua. E não é o francês, no caso. Sei. E lacanagem, porque o mundo da psicanálise é um mundo bastante, digamos assim, onde acontece todo tipo de situação. Imagino. De disputa política. Imagino. Não é diferente da universidade em geral, na verdade. Uhum. É que se espera que no mundo da psicanálise as pessoas sejam maduras, mas isso não quer dizer que são, de fato. Não, são pessoas, né? Que nem nós. Exatamente. E um bando de maluco também, né? Cá entre nós. Eu tô no meu lugar de fala porque eu sou artista. É maluco também. Exatamente. A gente usa a arte para seguir em frente, né? É a forma que a gente tem de, né? Encarar. É verdade. Você acha que a filosofia e a psicanálise conversam? Olha, na minha experiência de formação, elas conversaram bastante. Porque foi a psicanálise que me levou para a filosofia. Quando eu estava no segundo ano na faculdade de medicina, eu já tinha lá minhas questões. Quando eu projetava o futuro em medicina, eu dizia, bom, não acho que eu quero ser médico e tal. Então, eu tive aquela ideia que todo estudante de medicina em crise com a medicina e com a paixão secreta pelas humanas, que é a questão de todos, meu pai, meu avô, minha irmã, meu filho, todos os médicos da família têm paixão pelas humanas. Sei. E eu fui o único que chutei o balde e fui para as humanas. Quem me fez isso foi a psicanálise, porque eu comecei a estudar Freud no segundo ano para resolver meu problema com a medicina. Entendi. Pô, você é psiquiatra, psicanalista, então, médico, mas não sou muito. Mas aí a psicanálise me deu vontade de aprender a pensar no sentido mais largo, com conceitos. E aí eu fui para a filosofia. Então, para mim, dialoga e dialogou muito. Mas eu acho que, independente disso, não há dúvida que dialoga psicanálise e filosofia. Mas você
fez quanto tempo de medicina? Você ia se especializar em quê? Medicina. 5 anos eu fiz. E largou? Eu larguei, eu fui para filosofia, para graduação, né? O curso ficou lá trancado e fiz teatro na época meio louca, assim. Eu gosto muito de teatro. Viu? Tá vendo? Meio louca, teatro, né? E a minha ideia era a seguinte, se der errado, eu volto para medicina, sigo o plano A, que era o plano ser psiquiatra ou psicanalista, mas não deu errado. Então eu não voltei nunca mais. Que bom, mas 5 anos é tempo, né, Pondé? Porque, na verdade, assim, veja, primeiro eu gostava do curso, eu sempre gostei de biologia, né? E isso, eu entrei na faculdade de medicina, deve ter sido 79, 80, acho que 79. E eu tinha feito, então, um pouco antes, uma coisa que era muito comum na minha geração, chamado psicoteste, que é teste vocacional, como se chama hoje. Uhum. E a psicóloga falou, olha, você tem vocação tanto para a área biológica quanto para humanas. E ela falou para mim assim, veja bem, a sua família é uma família de médicos, tradicionalmente. Se você entrar em medicina, você entra e faz qualquer coisa na vida. Então, acho que você devia fazer medicina. Aí eu fiz. Foi assim que aconteceu. E eu gostava do curso e isso é esse tipo de salto, digamos assim, mortal, que você pode se arrebentar, porque medicina é uma das profissões mais desejadas por todo mundo em relação aos filhos. Apesar que meu pai não me pressionou nem um pouco quando eu tomei essa decisão. Então levou tempo. Eu fui para Israel, voltei, morei no kibbutz, voltei, prestei história, voltei para medicina. Então veja que eu estava assim entre a medicina e umas queridas amantes à minha volta. E você deve ter aprendido um bocado, né? 5 anos né? Ah, sim. O meu filho fala que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Com certeza. E principalmente num certo olhar sobre a realidade, né? Assim, eu lembro quando eu estava, talvez no primeiro, segundo, acho que isso foi coisa do primeiro ano de graduação na USP de Filosofia. Eu lembro que um dia na aula, eu lembro de mim pensando, mas esse povo da Humanas viaja muito na maionese, cara. Eles imaginam um mundo completamente descolado da realidade. Provavelmente era a aula do Rousseau, né? Mas não tenho certeza. Imagina um ser humano que não existe, sabe? Uma situação que não existe. Então, eu acho que a medicina permaneceu, antes de tudo, como um certo olhar sobre o mundo. Entende? Você ia fazer psiquiatria? Então, esse era o projeto. Na verdade, durante a faculdade, a maior experiência clínica que eu tive foi em gineco e obstetrícia. Porque o que acontece? Vai aparecendo oportunidades de você fazer plantão. Pelo menos era assim no começo dos anos 80. E você quer aprender, você quer treinar, entende? Você quer conhecer. E aí um amigo meu, que também acabou não fazendo gineco e obstetrícia, ele estava dando um plantão no hospital e ele me convidou, tinha uma vaga, eu fui, daí eu fui para outra, daí eu fui para outra, então eu quase virei gineco-obstetrícia meio que sem querer, assim. Mas o foco, o tempo inteiro, era que eu ia para psiquiatria e para psicanálise. Eu acho que se eu não fosse artista, muito provavelmente eu teria feito alguma coisa ligada à psicanálise ou psicologia. Para clicar. Exatamente. É fascinante, né? A mente humana é muito fascinante. Dá para né? se perder legal nela. Eu imagino, né? Porque é complexa, né? Ser humano e tem tantas teorias, né? Eu lembro ainda na faculdade de medicina, eu tive um professor de psicologia médica, porque tinha 2 disciplinas, uma era psiquiatria, a outra psicologia médica. Da psicologia médica era um junguiano, né? E as aulas eram muito legais e tal. E aí ele passou um trabalho para nós, e o meu trabalho foi ler um livro do Jung chamado Tipos Psicológicos, né? É um dos livros mais importantes do Jung. E quando acabou o trabalho, eu já estava estudando Freud e Lacan nessa época.
então já estava meio estragado, né, pelo Freud, principalmente, no bom sentido. E ele perguntou para mim, ele sabia disso por causa das minhas intervenções na aula e tal, e ele perguntou para mim o que eu tinha achado da teoria do Jung. E eu disse para ele exatamente isso: olha, achei a teoria belíssima, não pode ser verdade. Tava belo demais, né? Muito bonita, eu continuo achando. Eu li o Jung recentemente, voltei ao Jung por conta de um interesse específico em pré-história, e o Jung tem umas sacadas muito boas sobre... O Freud também tem, mas eu não conhecia as sacadas do Jung. Eu só conhecia tipos psicológicos, né? Por conta desse trabalho na faculdade. E, de fato, é uma teoria belíssima. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, psicanálise tem essa coisa. Se você é freudiano, se odeia junguiano. Não é exatamente tem essa assim. rixazinha, tem, né? rixas entre as escolas. Lacan, Freud, conversam normalmente bem os dois. Eu digo os discípulos dos dois. Jung, aí você tem o povo da TCC hoje, cognitivo-comportamental, que está bombando na moda. Aí você tem os winnicottianos também, que está na descendência direta da psicanálise também, escola inglesa. Mas eu acho que Jung era um homem de um repertório monstruoso, né? Um sujeito, principalmente, a teoria junguiana, ela é profundamente religiosa. Ah, é? Profundamente ligada à história das religiões. Não no sentido da fé, eu tenho fé em, mas no sentido de conhecer a história das religiões e entender que sem as religiões você não entende o homem. Isso é fundamental. Curioso. E eu tive muita aluna, principalmente alunas e orientandas junguianas. E eu, durante um tempo, eu abri um grupo de pesquisa sobre mística medieval feminina, especificamente, que eu conheci o material quando eu estava na França, durante o sanduíche do doutorado, e me encantei com esses textos místicos, dessas mulheres século XIII e XIV, e eu trouxe muito material, comecei a dar aula, começou a aparecer muita gente interessada, muitas alunas, psicólogas junguianas, e com elas eu fui percebendo como Jung sem religião não anda. Não anda, né? Uma compreensão antropológico-filosófica, né, de natureza urbana, muito vinculada às tradições religiosas. E eu brincava com elas, que eu dizia às orientandas: olha, vocês vão tomar remédio e vocês não vão reduzir a mística X, qualquer que fosse, a teoria junguiana, tá? Eu não quero uma leitura junguiana de nenhuma dessas mulheres. Eu quero que vocês tratem do texto que elas escreveram, no universo que elas viviam, né? Porque, não é só por causa do Jung isso. Tem um texto do Anatol Rosenfeld, o Anatol Rosenfeld, em que ele critica o uso do Freud na leitura do Hamlet e do Jung na leitura da Teresa d'Ávila. E o que ele afirma, eu acho que ele tem muita razão, é que quando você pega qualquer um desses teóricos de psicologia profunda para tratar um personagem, no caso do Freud no texto era o Hamlet, no caso do Édipo, né? E a Teresa d'Ávila, por conta da experiência mística, o que você faz? Você parte do teórico, Freud, Jung ou qual for, você vai até o objeto, no caso era o Hamlet ou a Teresa d'Ávila, ou podia ser a mística Marguerite Porret, Mertille de von Magdeburg, Radevir de Antuérpia, seja lá qual for. Aí você pega o objeto aqui, mas no fundo o que você quer é do objeto voltar para o teórico. Entende? Entendi. Você quer provar que naquele objeto está essa teoria aqui. Então é o seguinte, você pega o Freud para estudar o Hamlet, mas na realidade você vai ao Hamlet para provar a teoria do Édipo do Freud. Eu acho esse argumento, assim, arrasador. Interessante. Agora, uma coisa que eu observei é que o pessoal os analisandos, né, os pacientes que fazem terapia, a gente é sempre Freud e Lacan. Eu não conheço ninguém que tenha feito análise com
Um profissional junguiano, né? Ele não é tão popular, né? Eu diria assim, entre aspas, comercialmente, vamos dizer assim. Não, assim, olha, não, existem muitos analistas junguianos. O Winnicott é um teórico, de certa forma, um pouco mais recente no Brasil, né? Mas Jung não, tem muita gente. Inclusive tem uma fama engraçada que o analista mais caro, analista não, né? O psicólogo analítico, que é o nome técnico para a teoria junguiana, os junguianos são os mais caros. Por quê? O porquê eu não sei, mas pelas histórias que eu ouço de gente que faz análise junguiana já fez, parece que é verdade. O porquê eu não sei, não teria nenhum motivo. De repente não ganha no giro, né? Ele ganha... Pode ser, né? Na escala não vai, sei lá. Né? Mas o fato é que é. Agora, o que de fato existe é que o Freud e o Lacan, o Freud primeiro, é claro, e o Lacan, como Lacan dizia, eu sou freudiano, vocês são lacanianos, quer dizer, como ele se via como freudiano e portanto, quem era lacaniano para ele era freudiano, para o Lacan, eu quero dizer. Então, o que acontece é que Freud e Lacan, eles saíram do universo da psicoterapia. Eu estou falando dos praticantes, porque o Jung também saiu, enquanto estudioso, teórico da cultura, né? E o Lacan e o Freud também. Mas os praticantes, digamos assim, a herança do Freud e do Lacan, ela entrou para a cultura. Entendi. Ela entrou, ela virou, principalmente o Freud, que tem um alcance muito maior, inclusive porque a linguagem do Freud é mais humana, o do Lacan é uma linguagem, não por causa do francês, mas é uma linguagem bastante técnica, interna à teoria, meio parecido com Heidegger em filosofia, assim. E, então, penetrou na cultura, entende? Então, o Freud virou, na realidade, um crítico cultural, de certa forma, a teoria dele. Então, saiu para a arte, saiu para a filosofia, entendeu? Entrou em diálogo com o universo das letras fora da psicanálise. Abrangeu mais, né? E o mundo junguiano ficou mais dentro do mundo junguiano. Inclusive porque o mundo junguiano, apesar que Jung, não é que ele inventa quase uma outra língua, como o Lacan, às vezes parece que sim, pelos truques que ele cria como conceito, a verdade é que quem trabalha com Jung tende a ficar dentro do universo junguiano, entende? Então, não é que o Jung não influenciou a cultura, mas normalmente é uma coisa pontual. Enquanto que Freud não, ele está em toda parte. Ficou mais hermético, né? Ficou mais fechado dentro do próprio grupo junguiano. E isso, além do fato que a teoria junguiana, ela é, de certa forma, profundamente mística, extremamente simbólica. O Jung tinha um repertório em histórias da religião monstruoso, que eu imagino que nenhum junguiano consiga ter igual, ou talvez alguns poucos, né? Então, isso coloca o Jung num espaço muito específico, apesar de que o Jung tinha análises da cultura também muito ricas. Por exemplo, Jung disse certa feita, Sonhos, Memórias e Reflexões, que é um livro muito bom dele, já maduro, uma espécie de autobiografia, entre aspas, ele disse que a humanidade não consegue fazer nada com relação à humanidade. Isso é análise da cultura e antropológica. Muito inteligente. Com a qual eu concordo. Inclusive. Muito inteligente. Pô, né, eu vou te fazer uma pergunta aqui bem ignorante. Não quero que você se ofenda, por favor. O filósofo, ele vive de quê, exatamente? Você fala materialmente? Isso. Então, isso era uma coisa que eu escutava de muita gente, né? Então... Você vai fazer filosofia? Como assim? Fico mais tranquilo agora. Pode ficar tranquilo. Inclusive, uma vez eu até escutei de uma pessoa próxima, falando com a minha mulher, que ela não acreditava como a minha mulher tinha casado com um filósofo. Na época era pior. Na época eu era o estudante de filosofia que estava deixando a medicina, pior ainda. Nossa Senhora, você imagina? Então, assim, e a minha mulher me apoiou plenamente nisso. Nenhuma contradição. E depois ela saiu da administração de empresas para ser psicóloga. E ela virou psicanalista. Olha só. Unicotiana. Muito feliz na profissão. Então, assim, de cara, alguém que vai fazer filosofia
vai ser professor, né? Alguns serão professores de rede pública, de escola, outros irão para escolas privadas, mas escola. O sonho do aluno de filosofia é que ele vá ser professor de universidade. Continua professor. Ganha mais dentro do quadro de professores, mas continua professor, né? E é claro, o curso de filosofia é um curso que, se você não for muito estudioso, você não acaba ele. Porque você lê o tempo todo. Com né? certeza. O tempo todo, assim. Eu já tinha aprendido da minha experiência na faculdade de medicina de estudar em vários horários, porque eu casei no 2º ou 3º ano de medicina, não sei. E um ano depois eu era pai. Então eu comecei a ter noção do que é boleto jovem. Eu demorei um pouco mais. Né? E uma vez que você tem consciência do que é boleto, você percebe que tem muita gente que viaja sobre as coisas na realidade, porque nunca teve que encarar um boleto. Né? Então, isso é que o filósofo a priori vive. Então, se ele vai seguir carreira na universidade, então ele terá que fazer mestrado, ele terá que fazer doutorado, ele terá que fazer pós-doutorado, livre-docência. Quer dizer, ele vai ter que fazer a sua carreira de título, senão ele também não entra em universidade nenhuma que preste, né? E, então, isso é o que o filósofo normalmente é assim que ele vai viver. Então, ele vai ser um classe média. Espera-se que ele seja um apaixonado pela leitura e pela filosofia, senão não vale a pena. Faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Agora, em alguns casos, como foi no meu caso, quando eu fui para a filosofia, que eu já havia de alguns anos de discutir Freud e Lacan, as aulas de Freud e Lacan, eu era aquele tipo de aluno que participava muito da aula, sempre, inclusive na medicina, nas disciplinas de medicina. Então, assim, quando eu devia estar talvez no 2º ano de graduação, eu lia um jornalista da velha guarda, naquele tempo que jornalista tinha um repertório avassalador sobre as coisas, o que hoje em dia é quase raro, totalmente raro. Eu li um jornalista chamado Paulo Francis. Sim, Paulo Francis, aqui, que falava assim, uau! Nossa, ele era muito figura. Então, assim, o Paulo Francis escrevia na Ilustrada. Então, 1º ano de filosofia, discussões na sala de aula. Então, eu fui começando a entender que, para praticar a filosofia, como se praticava em Atenas, que é a pátria de todo mundo que faz filosofia, continua sendo a Grécia, né? Você tinha que ir para a Ágora, praça pública, né? E, para mim, já era claro naquela época que a praça pública era a imprensa, a mídia. Então, eu lá pelo 2º ano, eu já tinha um projeto. E eu falava na aula e os colegas riam. Eu era meio brincadeira, meio sério. Eu pegava a Ilustrada da Folha e dizia, eu vou escrever aqui. Certo? Eu tinha um objetivo. Eu quero escrever na Ilustrada. Porque uma vez que eu chegar na Ilustrada, eu chego em qualquer lugar. O que é verdade. Sim. Foi verdade, né? Então, eu estou te dizendo, no meu caso, eu nunca pensei só em ser professor, apesar que eu ainda dou aula, gosto de dar aula, fiz todo o trajeto que tem que fazer na pós-graduação em estrito senso, né? Mas eu sempre quis trabalhar também na imprensa e na mídia. A televisão veio depois do jornal. Eu não pensava tanto em televisão, eu pensava principalmente no jornal. Mas a verdade é que eu comecei mesmo no Estadão. Quando eu estava na França, eu tinha um amigo, quer dizer, não é, eu continuo tendo, mas na época a gente era mais próximo, que é o Mário Sabino, né? E ele era editor assistente do Caderno 2, do Estadão. Isso é meados de 90. E eu fui para a França, passar 2 anos, e ele me convidou para entrevistar intelectuais europeus enquanto estivesse lá. Assim eu comecei. Ah, que desagradável, né? Que missão... Foi uma delícia. Imagino. Maior cara de pau, ir atrás deles. Imagino. Deve ter aprendido um bocado, deve ter sido bem gratificante, né? Até hoje. Imagino. Quer dizer, o cara se forma em filosofia para ser professor e aí ele vai dar aula
para pessoas que querem fazer filosofia, que vão ser professores, então fica meio que um loop, né? Uma coisa não interminável. só isso, né? assim, eu nunca dei aula em faculdade de filosofia, porque eu comecei a dar aula e dei aula há muito tempo, ainda dou aula no curso de comunicação. Então eu fui dar aula de filosofia para gente que ia ser publicitário, jornalista, fazer cinema, televisão, né? E eu me adaptei muito bem porque eu tinha essa ideia de que eu ia para a mídia também, né? Para a imprensa. Na PUC, o que aconteceu na PUC foi um trajeto um pouco... Isso foi na FAAP, né? Onde eu comecei antes de tudo. E onde eu estou até hoje. Na PUC, eu entrei direto no da pós-graduação em estrito sensu para dar aula. Eu entrei pela filosofia, mas como eu estava com um repertório de filosofia da religião, por conta do meu doutorado, então eu tive um convite para ir para ciências da religião. Então eu fiquei muitos anos dando aula de filosofia da religião no mestrado e doutorado da PUC de ciências da religião, que era a Faculdade de Ciências Sociais, né? E aí depois, hoje, eu tenho um laboratório e tal, me enchi o saco da burocracia da CAPES. A burocracia é uma coisa muito irritante, né? É assim, é claro que quando você é adulto, você sabe que você precisa. Mas, quando eu era moleque, eu era um leitor do Bakunin, né? Então, principalmente o tempo que eu passei no kibbutz em Israel, porque eu quis conhecer a vida numa colônia socialista, agrícola, eu me definia como anarquista. Né? Graças a Deus, né? É muito bom essa do anarquista, graças a Deus. E assim, e na realidade eu continuo tendo uma costela anarquista. E é dela que vem meu ódio à burocracia. Mas burocracia é uma coisa... A gente tentou explicar para um americano o que é cartório. Isso é uma coisa brasileira, portuguesa. Veio de Portugal, né? Veio de Portugal, a sua assinatura não basta, não. Você tem que... Tem que reconhecer a firma. Na realidade... tem um livro do Jean Delumeau, historiador francês, sobre história do medo, em que ele faz uma relação muito interessante entre o surgimento da burocracia no Estado e o desaparecimento dos muros da cidade. Nos muros? Dos muros das cidades europeias. E ele diz que a burocracia ela é parente direta do muro, porque o que alimenta o muro e a burocracia é o medo e a desconfiança. Olha só, cara. Então, assim, quanto mais desconfiança, mais burocracia. E cartório é um negocinho bom, né? Hoje até que tá melhor, né? Com essa coisa de eletrônico. Você faz online, mas faz o celular. De qualquer jeito é um bom negócio, né? Você vai fazer online, mas tá pagando de qualquer jeito, né? Na realidade, online quem faz para mim é a minha filha. Porque eu não tenho mais tempo nem paciência para certas coisas. Você tá falando de Tel Aviv, cara? Minha filha tá em Israel. Ela tem 19 anos. Tá lá desde março, vai ficar até novembro. O movimento sionista jovem? Ou porque... o Shnatz, chama Shnatz. Shnatz, eu fiz Shnatz. Você fez Shnatz? Fiz Shnatz. Olha, que legal. Qual é o movimento dela? Abonim Dror? Esse? É o Dror. É o que eu fiz. Nossa, olha só, em 80. Cara. Ela tá fascinada. Israel é fascinante. Ficou num kibbutz 2 meses, aí viajaram pra Hungria, voltaram, estão numa comuna agora, e aquela coisa, cuidar da horta, né? O trabalho dela agora é tirar o lixo da praia. E ela tá feliz da vida, cara, tá arriscado não querer voltar. Então, onde é o kibbutz dela? Não sei, era no deserto. Tanto que quando ela chegou lá, tava bombando a situação com o Irã, né? E a gente ficou muito assustado. E ela chegou agora? Acabou de chegar? Não, ela tá desde março lá. Desde março deste ano? Isso. O primeiro ataque do Irã, que foi em abril. Isso, então era o tempo inteiro, sirene tocando, vai pro bunker. Mas é perto da praia, o kibbutz dela? Eu acho que era. Que tem muito kibbutzim perto da praia. Eu morei em 2. Eu morei em um a 7 quilômetros de Gaza, chama Brohail. E depois eu conheci minha mulher lá, e depois a gente se mudou para um no Golan, chamado Afik, da fronteira com a Síria, na montanha. A experiência foi fascinante. Unânime, assim. Todo mundo que vai fala que é uma coisa de louco. Porque Israel é um país encantador, né? É que pouca gente conhece, mas é um país... né? E é um país em que, pelo contexto, por ser cercado por inimigos por todos os lados, quase,
Hoje não como era nos anos 80, 70 era pior, mas hoje continua muito ruim, porque hoje você tem coisas como o Hamas, Sim. a faixa de Gaza, quando eu morava lá, não era o que é hoje, nem o que é há 5 anos ou 10 anos, no sentido de violência e risco. Mas em Israel, a impressão que a gente tinha, em Israel você vive o presente de forma muito intensa. Porque como você tem um risco constante, você sabe exatamente os riscos e o perigo que existe com E já é relação... cultural isso, né? Está impregnado. Então, você chega em Tel Aviv, por exemplo, que não é a capital, como todo mundo acha que é, capital é Jerusalém nova, não a antiga, que nem cabe para ser capital, mas a Tel Aviv é o coração econômico do país, né? É um São Paulo com praia, né? Mas, sem assim, trânsito, né? não tem o trânsito que tem aqui, é claro, sem dúvida nenhuma. E assim, Tel Aviv é uma cidade que tem o maior conjunto Bauhaus do mundo, é belíssima, né, como construção. E é cheia de café, cheia de restaurante. A vida noturna é super intensa. É uma cidade que pulsa, né? Pulsa, exatamente o que você sente. Então é muito difícil alguém ir para Tel Aviv ou nas regiões ao redor. Haifa também fica mais ao norte. É um porto muito importante. Então, em Israel, você se sente vivo. Sim. É como se fosse empurrado para a vida absolutamente concreta. Você tem que tomar decisões. Os meninos ficam 3 anos no exército e as meninas 2. E todo mundo, né? Todo mundo. É uma grande agência de casamentos, o exército de Israel. Porque você convive meninos e meninas jovens. Sim, né? sim. Então imagina, né? Né? Os hormônios, né? E é interessante, porque até hoje é assim. Eu vou muito a Israel, porque a família da mãe da minha mulher é israelense. Então Ela tem um nome. É o nome israelense. Minha mulher tem o nome israelense total, por causa da mãe. Todos os irmãos têm. E assim, então, até hoje você vê isso, que é uma coisa que muita gente que vai para lá, tua filha já deve ter percebido isso. Você vê um casal namorando, ele com uma AK e ela com a AK dela, pendurada no braço. Sim. Se beijam com a metralhadora na mão, porque eles não podem deixar ela quando eles estão no exército. E não deixa de ser um bom fetiche também, né? Né? Então, né? Então, é claro, né? O soldado e a soldada. Exatamente. Né? Juntos. Uhum. As meninas servem 2 anos, afora as que querem seguir carreira, as outras dão kits com fisco. Sim. Os meninos servem 3 anos e eles vão servir até talvez 50 anos ou 55 anos, 2 meses por ano. O tempo todo. A vida toda? A vida toda. Nossa né? Senhora. Porque tem que fazer contínuo treinamento. As meninas, as que vão para o exército, vão seguir carreira, então elas continuam no exército também. Mas a maioria não vai, então a maioria vai fazer outras coisas. Elas têm muito filho, as israelenses não religiosas. Eu vejo, né, a minha mulher judia, que fez as minhas filhas judias automaticamente, né? Que tem um pouco essa coisa de vamos fazer bastante filho, né? Tem um pouco essa... Crescei-vos e multiplicai. Exatamente, essa cultura, né? Sim. Em Israel, essa cultura entre os judeus é no sentido de que se você não fizer filho, acaba. Sei. Acaba. Entendeu? O povo é pequeno, numericamente, né? E durante o Holocausto você teve uma quebra de cerca de 6 milhões. Nossa. Né? Então, em Israel, você tem uma sociedade... Israel é Esparta. É uma sociedade guerreira, que não é fácil de se compreender hoje em dia o que é uma sociedade guerreira. Então, a guerra faz parte do dia a dia. Ou em potência, ou em ato contínuo. Todo tipo de guerra. Então, as mulheres israelenses não religiosas, porque religiosos sempre têm mais filhos em qualquer religião, quando você é aderente à religião. As mulheres israelenses seculares têm o maior índice de fertilidade feminina do mundo. Secular, tá? Não religiosa. Porque religiosa normalmente tem. Mas em Israel você vê facilmente uma mulher secular, né, não religiosa, grávida, empurrando um carrinho, o marido segurando o bebê no colo. E mais 3 andando, né? Se brincar, sim. Uhum. Eles têm muitos filhos. As mulheres israelenses vão fazer soldados. Sim. Olha só.
Acho que o meu pai deve ter sangue israelense, viu? Porque Você teve o quê? 7 irmãos? são 6 irmãos, 7 comigo, é? Isso, de fato, é bastante. Seu pai é católico, não? É de família católica, mas também é cearense, né? Então... Ah, é mais cearense do que católico. aí, no caso. É família muito católica, mas ele não praticava. No Nordeste sempre se teve... Eu fiz medicina, eu morava na Bahia, né? Apesar que sou pernambucano, federal da Bahia, e naquela época já se discutia muito o planejamento familiar. Sim. E que a Igreja Católica brigava duramente contra planejamento familiar, no sentido de que, principalmente quando você tem problemas de afluência, você é vulnerável economicamente, quanto mais filho, mais difícil fica. É lógico, né? Não é mundo agrícola que você precisa de gente para enxada, exatamente, né? Pois é. Quem mora na cidade. Você falou um negócio aí, não estava nem na pauta aqui, mas me veio à cabeça falando do Holocausto. Aí me vem também a escravidão. O ser humano é mau, né? O ser humano é perverso, né? Isso vem de onde? Isso vem... Deixa eu falar a minha teoria, você discorda ou não. Não é lá da época das conquistas, dos vikings, onde... né? Você não pegava uma cidade no papo, né? Você entrava, pilhava, botava fogo, saia matando, era espada na goela, né? Sim. Eu acho que isso ficou muito... Você acha que isso ficou muito entranhado no ser humano, essa coisa da sobrevivência? Porque o ser humano é muito perverso. Então, esse é um debate que não tem fim, né? Assim, aqui, infelizmente, vai ter que ter. Não, em lugar nenhum tem fim. Não só aqui. Em lugar nenhum tem. E assim, na filosofia você tem... Assim, quando se quer resumir de forma conceitual, se diz assim, é a teoria do Rousseau versus a do Hobbes. Facilitando a conversa. Quer dizer, o Hobbes entende que a vida pré-política, pré-contrato social, era breve, bruta, sórdida, famosa descrição do Hobbes, enquanto que Rousseau achava que o homem era bom, harmônico, e que quando começou a crescer a população, uns começaram a mandar nos outros e criou a propriedade privada e degenerou. Se traduz como o homem era bom e a sociedade o perverte, no caso do Rousseau. No caso do Hobbes, o homem é mau, a sociedade faz ele menos mal. O Hobbes não diz que o homem é mau. O que o Hobbes reconhece é que a vida é violenta, escassa. A vida é muito opressora, né? Pobre. Então, o atrito entre os seres humanos, ele deve vir já desde a pré-história. Não deve vir, vem desde a pré-história, né? Conquista de terra, de território. Quando a população era baixa, morria-se jovem, havia nomadismo. Então, alguns acham que quando surgiu a agricultura, as pessoas começaram a se agregar, o próprio Rousseau concordaria com isso. Começou a violência, começou a ideia de posse. Começou a existir a máfia, que depois virou Estado, espécie de máfia que vira Estado. Eu acho que a violência no ser humano, o Freud acha que é fruto da pulsão de morte, que nós temos um impulso agressivo em nós, que você tem que pôr para fora um tanto, o que fica dentro vira consciência moral, o superego, alimenta o superego. Mas eu não acho que o ser humano é mau. Né? Eu acho que existem alguns que são piores que outros. Não, tem gente boa. Tem agora, gente boa. Eu acho que as condições materiais de vida e a sua escassez constante, de fato, pode gerar violência entre as pessoas. A ideia dos vikings que você fala, né? Como exemplo de invasão, de fato, os vikings, os que na França se chama de homens do norte, normand, né? Na Idade Média, e até hoje é uma região da França, Normandia, os vikings, eles eram pilhadores, eles eram homens do mar. Você tinha uma coisa também, não tinha lugar para todo mundo, então você tinha que ocupar a terra dos outros, no caso dos vikings, né? Então eles foram invadindo a Europa, chegaram até a Sicília, chegaram no leste, na Ucrânia, né? Do que hoje a gente chama de Ucrânia. E eles, o que eles faziam? Eles faziam algumas pessoas de escravo, eles matavam, eles violentavam as mulheres, às vezes roubavam mulher para casar. Quer dizer, eles faziam o que queriam, porque essa era a economia deles. Só que, com o tempo, o que aconteceu é que essas terras que eles invadiram, eles começaram a ficar lá. E começaram a ser donos de terra lá. Então eles pararam de ser invasor,
né? Eles já estavam estabelecidos ali. Aumentou o território. E, veja, até onde se sabe hoje em dia, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, a gente saiu da África e saiu invadindo. Invadiu a Ásia, invadiu a Europa. Na Europa a gente deu de caras com os neandertais, que sumiram há 40 mil anos atrás. A gente talvez tenha tido uma parcela de responsabilidade no desaparecimento dos neandertais. Ninguém sabe até hoje por que eles desapareceram, eram muito parecidos conosco, né? Eram sapiens também, só que neandertalenses. Então, o que eu quero dizer com isso é que a humanidade sempre praticou a invasão de território para buscar lugar para viver, buscar alimento, mudança de clima, secava aqui, ia para lá, né? E isso tudo gera violência. Pode gerar cooperação, mas seguramente gera violência. E, evidentemente, grande parte de nós tem prazer nisso. É perverso mesmo. Tem gozo, né? A maldade, o ódio, né? O ódio move montanhas, né? Tem gozo, né? Basta ver a situação da polarização política que se vive no mundo hoje. E eu acho que muito por conta de rede social, né? Eu sei que esse assunto tá chato já. Sempre fala em rede social, mas é um fenômeno que mudou, né? A humanidade, a tecnologia, a internet em geral, tem um lado muito bom, com certeza. Como tudo, né? Sim. Avião viaja, solta bomba. Olha... Acho que a rede social fomenta muito isso, né? Isso é um fato. O fato das pessoas terem voz e tal. Não, isso é um fato, né? Não é só uma hipótese, né? Porque, assim, se você olhar para trás, toda vez que você teve uma transformação no que a gente pode chamar, grosso modo, de tecnologia, apesar que vai parecer um absurdo quando eu der o exemplo, tecnologia de produção e circulação de informação, você tem algum tipo de abalo social. Como veio a imprensa, né? Quando veio começou a se imprimir jornal, rádio. Rádio e fascismo. E a imprensa, quando se inventou a imprensa e se traduziu a Bíblia, foi o livro a ser impresso, né? E Lutero traduz a Bíblia para alemão, para a língua vernácula, e as pessoas começam a ler, né? A imprensa, a invenção da imprensa é sabidamente uma das causas das guerras religiosas na Europa, que normalmente passa desapercebido, mas Por quê? Porque mais gente começou a ler, os protestantes, principalmente, até hoje protestante conhece a Bíblia mais que católico, os protestantes começaram a ler, as pessoas começaram a produzir interpretações, não as pessoas todas, alguns líderes começaram a produzir interpretações da Bíblia e do Evangelho, isso começou a produzir rachaduras no domínio que a Igreja Católica tinha sobre a cristandade, como se fala, e o resultado é que isso foi um dos fatores associado às eternas disputas entre o Sacro Império Romano do Norte, que era alemão, entre aspas, e a Itália do Sul papal, que não era Itália tampouco. Isso acabou gerando guerras religiosas que duraram 150, 200 anos, devastou a Europa. Em 1648, oficialmente acaba a guerra entre católicos e protestantes naquilo que depois será a Alemanha, né? Patrocinada pela França, pelo Reino da França. Essa guerra local durou 30 anos, de 1618 a 1648. E a data de 1648, a chamada Paz de Westfália, onde católicos e protestantes tentaram assinar um acordo de paz, nunca aconteceu. Por isso é paz, não acordo. Mas a guerra acabou. E daí nasceu o Estado moderno. O Estado moderno em que um príncipe, no caso deles, não poderia querer dominar o outro principado para submeter a população à religião dele. Por que isso é considerado a data mítica do nascimento do Estado moderno? Porque nesse momento, príncipes alemães, digamos, eram alemães etnicamente, chegam à conclusão que cada principado deve viver a sua religião. E um não deve se meter na vida do outro.
Isso é considerado o nascimento do Estado moderno. Na Inglaterra, na mesma época, Locke está escrevendo as cartas sobre a tolerância, dizendo que o rei, nem o parlamento, deve poder se meter na fé privada, certo? Ou seja, eu tenho o direito de ser X, denominação X religiosa, o rei pode ser Y, o parlamento pode ter maioria Z, mas nenhuma das duas instituições pode se meter na minha fé privada. Aí nasce o liberalismo, a ideia de liberdade privada, individual, como a gente fala hoje. É tudo no século XVII. E tudo fruto de guerras religiosas. Locke escreve isso por causa das guerras religiosas nas Ilhas Britânicas, certo? Ou seja, o mundo laico que a gente conhece é fruto das guerras religiosas. Daí que veio, religião não se discute, né? Exatamente. Só que se discute, né? Se discute, ainda se mata, já Sim. se mata mais Sim. do que hoje, né? Se discute, se tem medo quando se mistura religião com política. Isso eu acho um problemaço. Quando, na verdade, a religião sempre teve metida com o Estado. Sim, total. Os papas eram os presidentes, né? Eles eram os, né? Eles mandavam, né? Em Roma, a religião era de Estado. Em Roma. Em Atenas, a religião era de Estado. Sócrates foi condenado à morte pela a democracia ateniense. Uma das acusações contra ele é de que ele pregava ateísmo contra a religião de Atenas. Olha só. Religião e política sempre andaram lado a lado. É verdade. O que nasceu na Europa a partir das guerras religiosas foi uma grande novidade. E pode acabar. Você acha que pode? Tudo que é histórico pode acabar. Eu não estou dizendo que pode no sentido que vai acabar. Sim, mas tem a possibilidade. Pô. Sim, porque é uma invenção humana. A democracia acabou em Atenas. 120, 150 anos, acabou. É. Sobre forte crítica que levou Atenas à decadência e a perder a guerra contra Esparta. Né? Nossa, a história é uma coisa fantástica, né? Também acho. Acho muito fascinante. É. Engraçado, eu não gosto do lado político, eu sou mais curioso com costumes da época, né? Como era tão como, né? Como o ser humano vivia de forma tão precária, né? A gente passou fome até ontem. E aí hoje você vê nos restaurantes as pessoas trocando os molhos. É com glúten, é sem glúten. É com lactose, é sem lactose. Não, e você vê no rodízio, né? Aquele pedaço de carne. Traz uma outra aqui, que essa aqui esfriou, né? A gente morreu de fome até ontem. Sim. Se comia rato. Sim. Né? Se comia qualquer coisa que tivesse pela frente. Na China é mais ou menos assim, né? Então. China, o cara tem que arrumar o que comer, né? A China passou fome muito grave. Imagino, aquela quantidade de gente. Né? Então, assim, de fato, isso é uma coisa assim que normalmente não se tem muita noção, porque provavelmente é uma tendência evolucionária isso. A gente tende a assumir que o mundo como a gente conhece sempre foi assim. Deve ser uma herança evolucionária para garantir a sobrevivência, suportar as coisas, lembrar de tudo, conhecer tudo é insuportável. Mas a humanidade passou fome até ontem, certo? E passa ainda, né? Grande parte dela ainda passa, mas assim, no geral, só havia escassez. Entendi. Era todo mundo, né? Praticamente todo mundo, né? Praticamente todo mundo passava sem saber fome. o que ia comer naquele dia, né? E quem não passava fome se alimentava mal, inclusive. Imagino. Né? Imagino. E quando foram surgindo cidades e foi crescendo a população, a situação ficou pior ainda. Mais gente, né? Então a dieta era pobre, né? Então, na Europa se comia na Idade Média muita batata, sempre se comeu muito trigo, muito pão. Mas assim, você não tinha essa coisa de que a gente vai comer hoje. Era o que tinha. Era o que dava para comer. E o milho parece que revolucionou o mundo, né? Isso é muito louco. O milho, o trigo, né? Que, de fato, se espalhou. Por isso que o Harari diz que a gente foi controlado por eles, né? E não nós aprendemos a controlar a agricultura. Então, é por isso que a economia é uma ciência triste, né?
como se fala em inglês, dismal science, quer dizer, porque a economia é a ciência da escassez, né? É a ideia de que nunca vai dar para todo mundo. É muito louco, É. cara. Muito louco. Vem cá, e o seu livro Guia do Politicamente Incorreto da Filosofia? O que tem de politicamente incorreto na filosofia? Então, esse livro ele foi escrito... Acho que ele saiu em 2011, talvez. Final de 2011. Não lembro mais. Acho que 11 ou 12 no máximo. A primeira edição, né? A última edição dele chama Filosofia Incorreta. Porque tinha um problema de marca lá, a editora mudou o título. Mas assim, o livro, naquele momento, em 19 eu fiz uma revisão e mudei algumas coisas. A intenção do livro era mostrar como certos pressupostos do politicamente correto podem ser criticados a partir da filosofia. Então, engraçado que em 19, quando eu mexi no livro, eu tive a impressão de que ele era mais atual em 19 do que em 11, porque a situação piorou muito. Na verdade, o politicamente correto virou juridicamente correto, né? Então, por exemplo, você tem muitos autores que você pode ver características incorretas. Schopenhauer, Cioran, Nietzsche, certo? Mas, por exemplo, eu abro o livro como que situando o que seria, não de forma histórica, mas numa espécie de narrativa ficcional. Eu pego, tem um filme muito famoso, que ganhou uns Oscars por aí, chamado Patton. Que é o do general, né? Exatamente. Americano, né? Que o ator ganhou Oscar George C. Scott. E recusou, né? Não foi receber. Sim, né? Então, sim. assim, que nem o Sartre com o Nobel, né? Então, assim, nesse filme tem uma cena em que ele entra numa tenda, que é o hospital de campanha, de guerra, como se fala, onde tem soldados feridos, né? E tem um muito ferido que ele põe uma medalha, ele reza. O Patton era religioso e acreditava em reencarnação, espírita nesse sentido, né? E então ele está rezando ao lado, ele se ajoelha, reza ao lado desse soldado que está entre a vida e a morte, né? Vários outros feridos, e aí ele olha para um lado e vê um soldado inteiro sentado, né? E aí ele olha para o soldado e fala assim, olha para ele assim, diz, o que você tem? Né? Aí o soldado começa a chorar. E aí ele pega o soldado, suspende o soldado por aqui, dá um tapa na cara do soldado, né? E o médico ou o enfermeiro, sei lá, a enfermeira, sei lá, fala alguma coisa do tipo, não, ele teve um emotional breakdown, uma coisa assim, né? Teve uma não lembro qual é a síncope, né? Teve expressão que se usa, né? Uhum. E tá com trauma e tal. E aí o Patton fica muito puto, né? E aí ele pega o sujeito, suspende, joga para fora do hospital de campanha, né? Se pudesse até teria chutado ele, né? E ele fala, eu não vou deixar você aqui porque isso aqui é um templo, certo? Isso é um templo onde impera a virtude da coragem. Você não pode ficar aqui, porque você é um covarde. Tá? Acontece. Eu narro isso na abertura do livro. Isso vira um escândalo na mídia americana, né? A humilhação que ele fez esse soldado passar, né? E aí o comando do exército obriga a ele pedir desculpa na frente de todo mundo para esse soldado. E ele fica muito puto. Porque ele diz, não, mas como pedir desculpa? Ele é um covarde. Como assim você pode alimentar covarde no exército? Né? Mas ele é obrigado, ele vai e tem, então ele é obrigado a pedir desculpa, é humilhado pela situação e tal. E eu digo, esse é um fenômeno que marca o nascimento da sensibilidade politicamente correta. Certo? Quer dizer, você tem uma situação ali clara, que é uma guerra, e numa guerra
Se você alimentar a covardia, ninguém luta. Enquanto você tem soldados que morreram, ou naquele caso eles não estavam mortos ainda, mas que estavam feridos, então eles estão sendo reconhecidos pelo que eles fizeram, e você tem um soldado que está chorando porque está com medo. É como se o Patton dissesse, não tem nenhuma novidade, você inventa o nome que quiser. Síndrome, trauma, emotional breakdown, ele só é covarde. É só isso que ele é, né? E aí é o politicamente correto. Você não pode identificar determinadas situações que geram sofrimento na sensibilidade. E por isso você acaba sendo proibido a você, e hoje é juridicamente proibido mesmo, você desenvolver certos raciocínios, fazer certas críticas, porque não é politicamente correto e não é juridicamente correto. Então, quem trabalha com a palavra pública hoje sente isso claramente. O fato é que, como a gente está continuamente sob os holofotes da justiça, porque só sabe disso quem trabalha na mídia e na imprensa, ou aqueles que trabalham, mas concordam com isso, acham isso ótimo, né? Mas quem não concorda está sempre com as barbas de molho, porque você nunca sabe quando vem algum processo atrás de você. Você está sempre pisando em ovos, né? Sempre. Então, você não pode falar certas coisas, não pode levantar certos argumentos, mesmo que você tome todo o cuidado com a linguagem, para não manifestar nenhum tipo de preconceito ou o que for. Mas esse livro eu começo com isso. Ali nasceu politicamente correto. O cara era covarde, só isso. Sempre teve covarde. Uma forma bonita de você dizer, né? Ele teve uma coisa assim, assim. E você não pode, do ponto de vista dele no filme, você não pode pegar um sujeito que se feriu, que está quase morrendo, porque ele foi para a batalha, do lado de um sujeito que correu da batalha. E né? que não está ferido, não está... Não tem nada, está sofrendo psicologicamente, é claro, né? O que de uma certa forma é até normal, né? Porque guerra é... O normal é você correr. O Tolstói narra isso maravilhosamente em Guerra e Paz. Olha só. Nas guerras contra o Napoleão. Mas você não acha que na ditadura era pior? Você, pela sua idade, você viveu. Eu peguei, né? Eu nasci em 59. Eu era criança e adolescente. Era uma censura federal legalizada, né? Era uma coisa que vinha lá de cima, na verdade. Era uma censura clara. Clara. Essa é... Você sabia até o endereço. Verdade. Né? O censor ia ver sua peça. Exatamente. Né? Tinha o cartão, lembra? Esse programa foi liberado pela... Sim. Né? E o censor ia à redação do jornal. Ele lia. Né? O que existe hoje é uma coisa que eu chamo, tomando emprestado a expressão do Bauman, eu chamo de censura líquida. Ela vem de qualquer lado. Não é o Estado. Sim. A discussão com o STF é uma outra discussão gigantesca e complicada e está dentro do debate sobre as transformações da democracia. Né? Mas afora o risco que você tem de judicializar a opinião, no Brasil hoje existe crime de opinião. Você pode ser preso mais rápido por uma piada do que se for traficante. Né? Mas independente disso, qualquer pessoa ou qualquer entidade ou associação pode acionar você no Ministério Público e jogar você num processo por uma frase que você escreveu. Juízes ou procuradores analisam suas frases. Isso é censura. Total. Certo? Com certeza. E assim, ainda existe um fator que é o seguinte: esse tipo de procedimento, ele pode não chegar ao final, no sentido de você não ser processado ou o que for, mas como você terá que contratar advogados para isso, fere seu bolso. Você gasta 100 mil reais, 200 mil reais. Você acha que alguém que trabalha com a imprensa na mídia tem dinheiro para isso? Não. Você destrói a pessoa. Sim. Então existe censura no Brasil. Hoje ela é de teor
judiciária. Mas você não acha também que esse debate que foi aberto, que eu acho muito válido, importante, sobre raça, sobre gênero, xenofobia, pessoas com deficiência, também não. Porque eu acho que é um debate importante, eu acho que existe uma consciência muito maior, né? E eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo eu não acho que alguém tem que ir pra cadeia por causa de uma piada ruim. Acho complicado isso. É um debate bem... Sabe por quê? Porque há no pensamento sempre algum nível de risco, né? Então, o que acontece, na verdade, já está acontecendo, é que mesmo fora do universo de humor, que eu não conheço profissionalmente, e nunca fui um consumidor de humor, né? Nunca tive muito humor para consumir humor, digamos assim. O que existe hoje é que, se você observar, cada vez mais você tem discursos que são todos parecidos. Se fala a mesma coisa. É verdade. Você pega cadernos culturais hoje em dia de grandes jornais, você pode até adivinhar qual vai ser a pauta. Porque a pauta, no caso do Brasil, está sempre pautada de alguma forma pelo universo woke. Certo? Nas escolas, nas universidades, os alunos têm medo de falar em sala de aula porque tem medo do colega, se ele tiver outra opinião. Sei. Entendeu? Então, eu acho que isso é humano, demasiado humano. O debate é importante, a questão é um problema, mas isso gera contradições e a própria dialética vai gerando momentos negativos. Então, o que acontece? O fato de você combater o preconceito, isso acaba gerando outro tipo de problema. Isso não significa que preconceito é bonito, entendeu? Na realidade, o que eu acho é que a gente tem muita dificuldade de entender que, às vezes, não há síntese possível. Você nunca vai chegar num lugar bom. Porque são muitas opiniões, aí entra cultura, criação, religião, né? É assim, é como se, no fundo, isso fosse uma espécie de floresta densa, onde você nunca chega numa área aberta, ou um deserto onde você não acha oásis permanente. Entende? E eu acho que isso é muito difícil. Você acha que a doutrinação, principalmente nas humanas, quem disser que não há é mentiroso. Eu sou da universidade. Sim, quem disser que não é mentiroso. É mentiroso. Eu sou da universidade, tanto quando fiz carreira como aluno, como professor, e há uma piora. Há temas que ficam objeto de doutrinação, entende? Sei. Temas específicos. Então, e você pode, por exemplo, eu estou pensando de um caso aqui específico, mas eu não vou citar a pessoa, mas assim, por exemplo, você pode querer fazer um doutorado de filosofia política sobre um filósofo alemão, judeu, americano, chamado Lewis Strauss, certo? Lewis Strauss é considerado um filósofo conservador, apesar de que ele não é claramente conservador, mas você pode não conseguir fazer doutorado ou mestrado sobre ele, porque ninguém vai querer te orientar. De medo, né? De receio. Não é só... É medo de alguém falar, olha, fulano tá orientando tese daquele sujeito, ou simplesmente você não quer mesmo, você não concorda. Você acha que aquele assunto não deve ter espaço. Entende? Entendi. Não deve ter espaço. E isso... Se não tomar cuidado, nas redações acontece, né? Olha, não vamos discutir esse assunto, porque esse assunto, alguém pode dar uma opinião que a gente não quer. Eu digo ali quem está fazendo gatekeeping dentro da redação, né? A gente não quer ouvir, né? Não quer ouvir, não quer pensar. É complicado. Então, não é ditadura no sentido que se vivia no tempo da Guerra Fria, né? Mas é uma situação onde existe... Não é que o controle... Não é que tem alguém lá olhando você aqui embaixo. É o seu colega de redação. É o editor. É quem está do seu lado ali, né? É o coordenador da faculdade. É quem vai decidir bolsa. Quem vai receber bolsa ou não. Por isso eu chamo de líquida. Porque vem de todos os lugares. Você nunca sabe direito de onde vem. Entende? Pode vir de um lugar que você não esperava que viesse. Sim, né? Sim. Então, o resultado desse tipo de situação é a conhecida autocensura, que é o que acontece.
Você acha que isso é cíclico? Porque a humanidade ela é muito, né? Você vê a moda, dá um exemplo bem raso assim, né? Ela vai e volta, né? As tendências. Você acha que isso é uma coisa que Não acho que não dá para dizer que tende a piorar? Difícil dizer, né? Eu acho que é uma constante. Ela é uma constante. Com picos, né? Ela tem picos e nesse momento agora ela tem a sociabilidade tende a um certo caráter totalitário. A vida social, no sentido de que se você tem um grupo que começa a ser mal olhado, se esse grupo muda para o seu bairro, cai o valor do seu imóvel. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Ou se um grupo tem dificuldades políticas com alguma forma de política, vira radioativo. É melhor você não chegar perto. Então, vou dar um exemplo. Tem um livro que saiu na França chamado Alá não tem nada o que fazer na minha sala. Traduzindo Ótimo selvagemente. Dans ma classe. Você pode traduzir my class, dans ma classe como aula, como sala, né? Como classe, como aula. E dois jornalistas, um homem e uma mulher, que eles fazem uma pesquisa na Bélgica, que fala francês, e na França, e tratando do islamismo radical, não do islamismo no geral, mas o fenômeno da radicalização. E aí, uma das professoras entrevistadas são feitas em cima de entrevistas, né? Que os jornalistas fazem. Uma das entrevistadas é uma professora de liceu, né? Eu não sei como agora chama no Brasil liceu, porque toda hora muda o nome, acho que é ensino médio, talvez. Era um ginásio, né? Não, era o colegial, o científico. O científico, exatamente. Grau, ensino médio. Acho que é ensino médio. É ginásio fundamental, né? O liceu. E quando acontece o ataque ao Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, em Paris, então tem todo aquele debate, né? Um dos professores do liceu faz um elogio ao que aconteceu, né? Dizendo que os cartunistas eram os culpados, porque eles não respeitaram o profeta. Todo mundo sabia que Charlie Hebdo sempre zoou com religião. Judaísmo, catolicismo, tudo, né? E quando eles fizeram lá as charges sobre o Maomé, então esse professor disse que estava certo, que era falta de respeito, que eles eram os culpados e tal, e essa professora o criticou, certo? Dizendo que era um absurdo, né? Isso entre professores no liceu. Então, o que chegou a acontecer, quando eles iam no refeitório para comer, os professores... Segregavam ele. É uma professora que foi criticada. O professor homem elogiou o que fizeram. Sim, sim. A professora mulher criticou esse cara, colega. Entendi. Né? Defendeu os cartunistas, digamos assim, né? As vítimas. E o que aconteceu, que ela conta, que tinha um colega deles que quando era obrigado, porque não tinha lugar, tinha que sentar no lugar que ela estava sentada, cobria com plástico. Meu Deus do céu. Para não contaminar, vamos dizer assim. Quem conhece o ambiente de escola e universidade sabe que isso pode muito bem acontecer. Interessante, viu? Esse tipo de sociabilidade que eu falo. Então, a humanidade facilmente cai nesse tipo de situação. Às vezes só para garantir a janta. Que louco, né? É meio que um instinto de sobrevivência, né? Em muitos casos é. Você simplesmente abaixa a cabeça, fica quieto, porque não está acontecendo com você. Você sabe a regra do jogo. Esse é o princípio de instalação de sociabilidade totalitária. Certo? Não precisa vir um cara lá de cima. Inclusive, porque só foi lá em cima, não pega. Você tem que ter todo um efeito cascata e uma acomodação no plano horizontal em que essas situações vão se arrumando, e aí a escola, a universidade, que normalmente é o lugar que se pensa que é o lugar mais aberto do mundo, onde as pessoas estão debatendo coisas... Não é bem assim. Acontece, mas não é a regra geral. Não estou dizendo que não acontece nunca. Às vezes a relação pode ser melhor entre professor e aluno do que entre colegas. Olha só. Interessante, né?
A vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Você é um grande admirador de Nelson Rodrigues, né? Muito. Um gênio, né, cara? Muito. Nelson Rodrigues Sim. era... Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele não era de formação, é óbvio, mas sem dúvida nenhuma, um grande filósofo brasileiro no sentido de, que a gente chama em filosofia, moralista. Sim, sim. Em filosofia, moralista não é cagar regra. Em filosofia, moralista é quem analisa a natureza humana. Ele, sem igual, cara. Tem uma frase dele sensacional e eu falo isso aqui porque eu moro em São Paulo há 6 anos e eu discordo dele. Mas é uma frase muito boa, que é assim, o maior momento de solidão é a companhia de um paulista. É. Ele falava isso. Discordo que os paulistas são muito legais. Você vem da onde? Do Rio? Eu sou do Rio, É do Rio? É. Mas você tá com sotaque já... É? Eu não percebi de... Não, eu nunca tive cara. esse sotaque... Nunca falou ser posto coisa 6? assim, né? Não, eu falo que isso é influência portuguesa, né? Em Lisboa se fala assim, Exatamente, isso é influência. Chia. E o Rio é a cidade mais portuguesa, né? É verdade. Do Brasil. Bastante. Mas eu não tenho essa coisa mole, né? Ele falava isso, né? Aham. A maior solidão é almoçar com um paulista. É. Né? Ele também falava que São Paulo é onde existem granfinas de verdade. No É o quê? Rio, São Paulo é a única cidade que existe granfina de verdade. Ah, tá. No Rio é só granfina de fachada. Faz sentido. Porque só tem dinheiro em São Paulo. Isso A que grana quer tá dizer. aqui, né? Ele também falava que quando ia a São Paulo, voltava para o Rio, ficava sentado olhando a praia ou a Pedra da Gávea, para se curar. Eu, como não sou de praia, eu amo São Paulo, acho a cidade incrível. Eu também amo. incrível. Eu vim de Recife. Mas você morei em foi criado Salvador. aqui, que você não tem sotaque nordestino nenhum. Zero. Então, tem gente que pergunta se eu já fiz fono, não fiz nada. Simplesmente... Veio pra cá com quantos anos? Não, eu vim pra cá 24 anos. Nossa, é talvez. estranho você, né? Eu falo dialeto, tá? Se eu conseguir, eu consigo falar baiano, pernambucano. É, porque tem com diferença, né? sotaque. Opa, Tem não bastante confunda diferença. os dois, não. É que pra gente, nordestino, vem com aquele sotaque nordestino, né? Não. O sotaque baiano, Aham, o sergipano é um pouco mais parecido com o baiano, mas de Alagoas pra cima é outro. sei. E povo de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, é que se considera nordestino. Raiz, mesmo, né? Raiz. Aham. Pernambucano chia um pouco quando fala, mas é bem diferente do baiano, né? Pernambucano acha que baiano fala muito devagar. É, porque baiano é aquela coisa. Põe a negativa no final da frase. Quero não, Era não. É. entendeu? Põe a negativa no final da frase. Eu amo o sotaque nordestino. É, Vem de onde o sotaque nordestino, né? De tenho a índio, mínima né? ideia. Né? Porque a gente fala São Paulo, Itália, né? Rio, Deve ser influência italiana. Portugal. Aí você vê no sul, muito de alemão, né? Aquele jeito de falar, entende, né? Aquela coisa. Tem bastante. Não sei de onde vem. Muita mistura, né? Deve ser, né? E da Bahia para Recife é muito diferente. Inclusive, se você confundir um pernambucano com o baiano e vice-versa, é declaração de guerra. Hein? Não, é um problema sério, é isso aí. Porque Recife entende que o Nordeste é só periferia do Recife. É um bicho muito metido. Né? Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo muito tempo de Alagoas, e eu sempre falava para ela, que é uma piada típica de pernambucano, as melhores praias do Recife estão em Alagoas. Do Recife, né? Claro, é do Recife. Jamais de Recife. Ou Recife, é Recife, né? Do Recife. Aham. É isso aí. Sensacional. E o Slow Life Strategy? O que é isso exatamente? Então, isso é uma moda, né? Isso tá na moda. Tá bombando, né? Tem até slow traveling também, né? É a ideia de que você pode pisar o freio, você não precisa ficar consumindo feito louco, né? Você não precisa abraçar o mundo com as pernas. Você não precisa querer tudo que absolutamente está na moda. Que você, portanto, não precisa ter todo o dinheiro do mundo, né? Mas eu acho que é moda. Porque para você ter uma ideia de slow life strategies, como se fala hoje, que é diferente do que a Jean Twenge quer dizer, tá? A psicóloga Jean Twenge, quando escreve em 2017, antes da pandemia, portanto, o livro dela
sobre o que se chama hoje geração Z, né? Ela usa a expressão slow life strategies no sentido da classe média alta, que não quer sair de casa, não quer casar, não quer ter filho, empurra para frente a decisão, né? Por quê? Porque não quer perder padrão de vida, não quer ter muito boleto para pagar, quer gastar o dinheiro que ganha com viagem, né? Então, a Jean Twenge fala, quem está na parte baixa da pirâmide tem fast life strategies. Então, a menina fica grávida cedo, né? O menino vira pai cedo, a casa já não dá para morar, né? Arruma emprego, né? O que não tem a ver com você ser paupérrimo. Não é isso que ela tem na cabeça, inclusive porque ela é americana. O slow life é quando você não precisa ter pressa. Então, é o jovem que não está querendo assumir muita responsabilidade, que está querendo escolher bastante. Não é tão materialista, né? Porque os pais normalmente o são no lugar dele, né? Então, assim, porque não existe almoço de graça, né? Não. Agora, hoje existe uma moda de slow life strategy, que é essa ideia de enfrentamento do consumo, de não querer ter tudo que tem na vida, que cruza com essa ideia da expressão que ela usa, né? Em 2017. Mas que hoje é uma coisa... Você não ter burnout... Cruza com o que ela fala. Porque, na verdade, para você ter slow life strategies, você precisa ter alguma sustentação material, né? É lógico, né? Você precisa pagar as coisas, precisa comer, precisa, né? Se você não paga, alguém paga. Quem é, né? É aí que tá. A história do não existe almoço de graça. Alguém está sempre pagando. Alguém está pagando por aquilo. É porque alguém tem que pagar. Sim, é o raio da escassez. Né? O custo que tem para você transformar coisas em coisas que servem para a humanidade. E não só comida. Seria mais ou menos uma utopia, né? Porque uma vida, mas seria uma vida maravilhosa, né? Seria você poder viver calmo, sem tanto estresse, tanto materialismo, né? Eu acho que o povo ia acabar tomando ansiolítico bastante também, ia ficar entediado. Exatamente. Eu fico pensando antigamente como era, né? E é mais ou menos como era no século XIX, né? Você não tinha pressa, né? Você não era tão consumista, você, né? Muita gente não sabia ler. Quase ninguém, né? Então, se você quisesse música, você tinha que contratar um músico, né? Você não tinha rádio, você não tinha... Tomar banho era sinal de civilizado. Usar roupa limpa. Era uma coisa de elite, né? Era uma coisa de... Né? Tanto que, assim, na Inglaterra, começo do século XVIII, começo do XIX, não. Final do XVIII, entre as mulheres, elas observavam mulheres que tinham a barra do vestido sujo, significava que era pobre. Sim. Andava em lama. E era não tudo tinha lama, roupa né? para trocar. Entendeu? Quer dizer... o que hoje, quando você está falando, é claro que também se classifica pessoas pela roupa que usa hoje. Mas é evidente que, por exemplo, você imaginar 1930, quando Freud escreve Mal-Estar na Civilização, que eu acho que é um dos maiores... Eu não. Todo mundo acha. É um dos maiores textos escritos do século XX, Mal-Estar na Civilização do Freud. Você imagine, em 1930, ninguém conhecia consumo nesse nível. O que você fazia à noite? Entende? Devia ser um tédio, né? Assim. Provavelmente se transava mais. Porque você tinha mais filhos, né? Você tinha menos coisa para fazer. Sim, era uma época que você via que tinha-se mais filhos, né? O Freud chegou tipo assim, a anunciar que com o avanço da civilização era possível que a libido ficasse mais atenuada, como ele fala no Mal-Estar. Depois ele fala disso na carta que ele escreve para o Einstein sobre guerra também. Em 1932 ele fala isso. Quer dizer, que ele pensava que no futuro, possivelmente, as pessoas iam diminuir a atividade sexual. Sim. Por conta da perda da libido. Acho que foi o contrário, né? Acho que... Não, a atividade sexual, ela tem caído, né? Inclusive, é verdade. Minha mulher é psicóloga. Olha aí. E foi para a sexualidade, né? Ela tem uma teoria que é o apagão sexual. Então, é isso que elas falam. De apagão sexual, exatamente isso.
sim. De que há uma diminuição da atividade sexual. Que atividade sexual é um investimento imediato na vida, né? É pulsão de vida, no né, corpo cara? do outro em que você está investindo, né? É um tipo de intimidade profunda. Total. Né? Não tem nada mais íntimo, né? Então, e hoje a intimidade é com celular, com digital, com imagem. E digitando, não se comunica mais, né? Sim. Né? De certa forma é mais seguro. E Não quando deixa de você ser. se envolve com uma pessoa, eu não estou nem falando que a pessoa vai criar problema para você, mas todo tipo de problema pode acontecer, né? Juntou dois da merda, né? Então. E quando é gostoso, pode dar merda também, né? Sim. Veja que sim. os medievais que escreviam sobre amor, né, os primeiros que escreveram sobre amor, que depois ficou chamado amor romântico, eles falavam que assim, o amor, que depois se chamou de cortês, da Idade Média europeia, de todas as doenças da alma é a mais bela. Olha só. Porque o André Capelão, que a gente tem esse livro e tem traduzido em português, ele define o amor como a doença do pensamento. Uma forma de obsessão. E né? Em que o amado se pergunta com o que ela sonhou, o que ela estará fazendo, como ela está vestida. Obsessão. Aí vem o ciúme, né? Aí vem o... Mas é uma obsessão, né? Só que é por isso que ele fala, de todas as doenças da alma é a mais bela, quando é correspondida. Por isso, ele escreve isso para você tomar cuidado, entendeu? Não é para você ir correndo, é o contrário. Você deve evitar. Porque pode dar merda, inclusive. E dá, né? Pode dar, dependendo da situação, pode. Sim, sim. Aliás, essas narrativas de amor cortês, como ficaram conhecidas, o amor só acontece fora do casamento, né? Sério? É. Mas não porque existe uma tara pelo adultério em quem está escrevendo. Não, e o ser humano não é monogâmico, né? Por natureza. Mas né? Mas o que ele... É que é chamado amor cortês porque acontecia na corte. São contos da corte. E os casamentos eram arranjados. Sim. Daí o verdadeiro amor só acontecia fora. Não é uma ode ao adultério. Entendeu? É que essa doença da alma que ele ensina, inclusive, a você identificar. E se você identificar, você evite. Né? Não é para buscar. O homem perderá o seu patrimônio e a mulher a sua reputação. Então é melhor ficar de fora. Sensacional. Ô Pondé, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, o papo assim ótimo. Aprendi muito aqui hoje, viu? Legal a nossa conversa, né? Boas perguntas. Obrigado. Obrigado. E ensinar é bom, né? É gratificante, né? Bom, eu sou professor, inclusive... Eu sempre gostei de dar aula, né? É muito Eu gratificante. descobri isso dando aula de inglês. Sério? Porque como eu tive filho ainda na faculdade de medicina, precisava completar a renda e eu não podia trabalhar como médico, então eu fui dar aula de inglês. Inglês e aí eu descobri. Inglês é gostoso, né? Uma língua... E eu descobri que eu útil, gostava né? de ensinar, e isso é sem dúvida, né? Hoje, em algumas áreas de trabalho, se você não falar inglês... Tá perdido. Não, até no McDonald's é importante saber inglês. Né? Para falar o nome do sanduíche Saber o que é, né? Quando eu descobri que nuggets eram pepitas de frango. É assim que se traduz? É nugget, é pepita, né? Nunca pensei nisso. Para mim, nugget era uma palavra absoluta. Não é pepita. Sem tradução. Bom, resta saber se aquilo é frango, né? Bom, essa é uma discussão ontológica. Não, a gente não vai entrar nessa discussão. Se é ou não frango, se é ou não é carne. Mas eu gosto de Mac. Eu gosto também, não amo não, mas é conveniente. McDonald's, ela vai o merchan, né? Não, mas assim, esse tipo de comida, McDonald's entre elas, para mim é a melhor, assim, é o tipo de comida que quando você tá num lugar que a comida é meio complicada... Você vai pra Arábia Saudita, sei lá, por exemplo. a comida é complicada. McDonald's salva. McDonald's, você olha e diz, estou na civilização. Exatamente.
Exatamente. Mesmo que seja um pouquinho diferente, né? É diferente mesmo. Né? O molho é um pouco diferente. Mas tudo depende, você vê a Coca-Cola, depende da água do local, né? um Então pouco já diferente. Já é um pouquinho diferente. É um pouco diferente. Israel não pode misturar carne com queijo. Né? É. Olha Você só. tem que tomar cuidado com isso. Você fala hebraico? Eu me viro em hebraico. Que você fez mas faculdade em Tel Aviv, né? Não, eu fiz pós-doutorado. Pós-doutorado, sim. E mas... o pós-doutorado era inglês o tempo inteiro. Entendi. Jamais hebraico. Entendi. Em Israel, hoje já é um pouco diferente, tá? Mas até quando eu fiz o pós-doc, entre 99 e 2000. Em Israel, motorista de ônibus falava inglês, motorista de táxi falava inglês. Tipo Suíça, né? Você chegava em qualquer lugar e começava a falar inglês. Tinha alguém que falava. No mínimo tinha alguém que falava. Era pressuposto. Sei. Né? Hoje, você teve uma imigração, já desde os anos 80, começou a aumentar a imigração de russos. Russos não falam inglês em Israel. É claro que os mais jovens, sim. Em Israel hoje, como também é no Brasil, se você quiser falar inglês, tiver certeza que alguém vai entender você em inglês, é melhor falar com um jovem. Sim. Né? Como aqui também é. Aham. Né? A chance de você encontrar alguém que vai falar inglês é maior. Mas, então, hoje já não é mais como era antes, que você podia começar a falar inglês com o motorista de táxi e ele seguramente ia segurar a conversa com você. Sei. E esse negócio perguntar coisa para motorista. E esse negócio do russo não querer falar inglês, aí entra também a rixa com os Estados Unidos, né? Como é na França, né? Paris é por causa do problema da guerra com a Inglaterra, né? Então, inglês eu não falo. Né? Agora, Israel hoje tem jornal em russo, televisão em russo. Se brinca que a segunda língua mais falada no exército de Israel é russo. Não duvido. Você vê soldados falando em russo um com o outro. Não duvido. Israelenses, né? Israelenses falando em russo um com o outro. Fala hebraico e russo. Interessante. Entendeu? Muito Restaurantes russos. E máfia russa. A máfia russa é punk, né? Todo lugar. Aqui no Brasil, acho que não, mas em Israel, que tem uma migração de russos muito fortes, é claro que também veio a máfia junta com a população que não tem nada a ver com a máfia. Qualquer sociedade que se junte, né, vai ter sua mafiazinha, vai ter o agiota, né? Vai ter o puteiro, sempre tem, né? A profissão mais antiga do mundo, como se fala, né? Sim. E o que é que o Paulo Francis dizia? Qual era a segunda? Você lembra? Não. Jornalista. Jura? A segunda profissão mais antiga do mundo. Que louco. Ele dizia que era jornalista. A primeira era prostituta e a segunda jornalista. Nelson Rodrigues falou coisas que hoje em dia não se deve falar em público. Não porque o que ele disse seria necessariamente um absurdo, mas porque você quer continuar respirando e vivendo. Ia se adaptar aos grandes gêneros. Muita gente fala, Chico Anísio hoje em dia ia ser cancelado. Não. Ia se adaptar, ia fazer... Quando você vê ele lá, ia ser cancelado. Sim. Se ele fizesse o que ele fez lá, aqui. O Nelson Rodrigues também. Paulo Francis escrevia coisas que eu não vou repetir aqui, porque eu tenho um juízo. Ele escrevia coisas que hoje, cara... Ele era terrível. O Paulo Francis era... Ele chutava a porta, o balde, falava tudo, que hoje não pode falar. De jeito nenhum. Ironias, né? Sim. Como ironia, como piada. Sim. Mudou, né? O ser humano é mutante. Né? Ele muda. A gente não sabe. Você, sei lá, daqui 100 anos pode estar muito diferente. Só quem vai poder analisar melhor a nossa época é quem viver daqui 100 anos. A gente conversa daqui a 100 anos, eu chamo você aqui de novo, a gente... Daqui 100 anos? A gente faz uma... Ou então... Uma reedição desse... numa sessão espírita. Uma séance, como falam... Séance, é isso mesmo. Nasceu na França esse negócio, né? Eles chamam séance, é isso mesmo. Nasceu lá. Apesar que os franceses hoje não estão nem aí pro espiritismo, né? Não, né? No país, quem visita o túmulo do Kardec no cemitério Père Lachaise em Paris é brasileiro. Francês nem sabe quem é, né? Não, né? Perdeu completamente o vínculo. Triste, né? Total. Tristeza. Ninguém tá nem aí pro espiritismo. Que nasceu francês, né? Nasceu louco, falando né? francês, A tal da séance. Que não tem nada a ver com Umbanda, com, né? Não. Fala espiritismo, né? Mas que era naquela época do 19, bombou, né? Era programa de final de semana, de noite. Era. E os casais, ver como é que era, tá? Das mesas girantes,
rodantes, né? Aham. Que levantavam do chão e ficavam rodando. O Houdini, o grande mágico Houdini, segunda parte da carreira dele, ele pirou porque ele queria falar com a mãe e começou a procurar esses centros, né? E começou a ver um monte de charlatanismo. Então, virou parte da profissão dele desmascarar esses É caras. verdade. Eu ouvi falar disso. Não conheço a vida do Aí ele deu uma Houdini, pirada, né? mas eu ouvi falar disso. Ele parou de fazer show e desmascarava Desmascarar. falsos espíritas. Que devia ter muito, né? Bom, sem entrar no mérito da questão, se existe ou não vida após a morte, Aham. se eles vêm ou não falar com a gente, né? Que aí é entrar em discussão de religião. De fato, mesmo que seja verdade, deve ter entre eles alguns picaretas, como tem em toda parte. Lógico, né? Isso aí não tem Não dúvida. é normal. Ô, Pondé, obrigado demais, cara. Obrigado pelo convite. Olha só, aqui no nosso Nisológico é o nosso zoológico humano. Nisológico? Nisológico é o nome do do podcast. podcast. Aham. Aham. Todo mundo se identifica com um bicho, né? Que bicho você seria se não fosse gente? Cara, eu nunca pensei nisso. Ótimo, você vai pensar agora, então. Botei o Pondé pra Olha. pensar. Olha aí. Eu nunca pensei nisso. Eu normalmente nunca penso frases desse tipo. Se eu não fosse isso, eu gostaria de ser isso. Entende? Sei. Nunca penso assim, mas... sei lá. Eu acho que eu ia querer voar. O ser humano tem essa... E né? então talvez eu quisesse ser uma águia, sei lá, um gavião, alguma coisa assim. Imita uma águia, então, pra gente ver. Não vou conseguir, porque nessa encarnação eu não sou. Não tem o que discutir. Você saiu muito bem. Obrigado, querido. Obrigado você. Até a próxima. Obrigado também você por ter nos assistido aqui. E fica sempre de olho, temos sempre grandes convidados aqui. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima.